A paz do Senhor Jesus, irmãos. Hoje eu gostaria de estar refletindo com vocês acerca da vontade permissiva de Deus, tá? A gente vê nas Escrituras Sagradas, em Romanos 12:2, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas muitas vezes, em razão dos nossos desejos, a gente ora com insistência, ou pede, ou murmura, e o Senhor Deus acaba concedendo aquilo que a gente deseja. Vamos analisar os riscos dessa situação para a nossa vida. E eu convido os irmãos a abrir a Bíblia no livro de Números, capítulo 11, versículo 4. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Esse vulgo, irmãos, que se refere aqui à Bíblia, ele diz respeito à mistura de gente que existia entre os israelitas, egípcios que acabaram se casando com israelitas, e também alguns quenites que estavam no meio do povo israelita, tá? No versículo 6 diz o seguinte: agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. Os israelitas, eles não aguentavam mais, né? Já estavam cansados de comer o maná e começaram a murmurar diante de Deus acerca daquilo que eles estavam se alimentando. Então eles não queriam mais o maná. Aí o próprio Moisés, ele se queixou a Deus. No versículo 13 de Números 11 diz o seguinte: donde teria eu carne para dar a todo este povo? Porquanto contra mim choram, dizendo: dá-nos carne a comer. Então o Senhor Deus, ele disse a Moisés que ele iria dar carne para o povo. No versículo 18, ele diz, né, santificai-vos para amanhã e comereis carne. Então, o Moisés pediu que o povo se preparasse, né, para comer carne. No versículo 31, diz o seguinte: então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial. No 32, então o povo se levantou todo aquele dia, toda aquela noite, colheram as codornizes. No 33, quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande. Versículo 34. Pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Hatavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo. Quibrote Hatavá significa sepultura do desejo, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, então, nós gostaria que vocês refletissem comigo um pouco dos riscos da gente entrar na vontade permissiva de Deus, tá? Porque isso acontece muito entre o povo de Deus, muito. Às vezes a gente quer uma determinada coisa, né, uma determinada situação, e a gente ora com insistência, chora, clama, né, porque a gente quer aquilo. E o Senhor, de tanta insistência, o Senhor por vezes concede aquilo que o nosso coração deseja. Só que a gente não pode se esquecer que, por vezes, essa não é a vontade de Deus para nós.
E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, como eu disse, Romanos 12:2. Então, quando a gente sai da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, e a gente entra na vontade permissiva de Deus, a gente tem que estar ciente que a gente pode estar, às vezes, buscando até a nossa própria morte, como aconteceu aqui com os israelitas. O Senhor tinha separado para eles o maná, que era o alimento que o Senhor considerava adequado para eles nas condições do deserto. Contudo, eles queriam comer carne. E eles insistiram nisso e passaram a murmurar diante de Deus. E o que o Senhor fez? Ele acabou concedendo o desejo do coração deles. Contudo, eles foram vitimados pelo seu próprio desejo. Talvez tenham pego aí uma infecção, talvez tenham pego uma bactéria, né? Mas a questão é que muitos morreram. E aquele lugar ficou conhecido como Sepultura do Desejo, porque ali foram enterrados muitos mortos diante dessa situação. Então, irmãos, eu creio assim, cabe a nós uma reflexão. Nem sempre é fácil a gente abrir mão daquilo que a gente deseja. Eu sei disso, né? Mas vale a pena a gente esperar na vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável. A nossa vontade, por vezes, leva a caminhos de morte. É isso que a gente precisa compreender.